Oi pessoal, tudo bem? Espero que você esteja super bem. No vídeo de hoje eu quero responder a uma pergunta que eu recebi aqui no canal, que inclusive você também pode fazer a tua pergunta e eu respondo aqui em um vídeo, dependendo da pergunta, a gente pode criar um vídeo para responder. Lembrando que se você gosta de falar de psicanálise, psicologia, saúde mental e emocional, aqui é o lugar para você. Você pode se inscrever no canal, tem um botãozinho aqui para você se inscrever e no final do vídeo você pode me deixar um like se você gostar do conteúdo, tá bom? E claro, comentários são todos muito bem-vindos, sempre que feitos com respeito, como deve ser, né? Então eu vou ler aqui a pergunta que eu recebi. A pergunta ela diz o seguinte, vai aparecer na tela enquanto eu leio para você. Você vai ler junto comigo, tá? A pergunta diz assim: é possível ser um psicanalista sem nunca ter lido uma obra de Lacan ou Anna Freud? Uma pessoa que estudou somente Freud pode se autorizar psicanalista? Ou melhor dizendo, é possível ser um psicanalista com apenas uma linha de estudo? Ou é necessário passar por todos os psicanalistas desde o início até os contemporâneos? É uma pergunta muito interessante, eu acho super pertinente e eu decidi criar esse vídeo aqui em resposta a essa pergunta. Bom, você que tem interesse em psicanálise, provavelmente você deve saber que existem o que nós chamamos de escolas da psicanálise. E aqui eu não me refiro assim a essas escolas que oferecem cursos de psicanálise, não estou me referindo a isso. Eu estou me referindo a linhas de trabalho de manejo clínico psicanalítico diferentes. Existem, desde Freud, existiram e existem vários autores que nós chamamos de autores pós-freudianos. Alguns deles, inclusive, eram contemporâneos do Freud e inovaram algumas coisas dentro da psicanálise, e é muito interessante conhecer esses autores. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que gosta de psicanálise, que se você quer começar na psicanálise, você deve começar lendo Freud, que é o criador da técnica. Você vai entender como foi que ele desenvolveu a psicanálise nos seus primeiros passos, até ele chegar às conclusões que ele chegou até 1939, que foi quando ele faleceu, né? Freud, ele desenvolveu a psicanálise entre 1896 e 1939. Então foram 40 e poucos anos de desenvolvimento de uma técnica que foi continuada por vários discípulos, né? Vários outros autores surgiram e desenvolveram conceitos que o Freud criou, inclusive algumas vezes ampliando esses conceitos e criando também conceitos novos, tanto da parte teórica em si, como do próprio manejo clínico também diferente, tá? Por exemplo, aqui a pergunta falava sobre Lacan e Anna Freud, né? Vamos falar um pouquinho aqui. O Lacan, quando ele começou a se destacar no meio psicanalítico, ele propôs o que ele chamou de retorno a Freud, né? Ele escreveu uma série, ele não escreveu, na verdade, né? Os seminários, que são os principais escritos do Lacan, eles, na verdade, são transcrições de palestras que o Lacan deu. Então, essas obras, que são uma coleção de diversos livros, mais de 20 livros, mostram ali conceitos, releituras que o Lacan fez de alguns conceitos freudianos, e ele adiciona muitas coisas no manejo clínico, inclusive na visão de como funciona o inconsciente humano. Por exemplo, o Lacan ele vai associar, vai dizer que o inconsciente acontece na forma de linguagem, por exemplo. Um psicanalista lacaniano, ele é muito diferente de um psicanalista winnicottiano, por exemplo. O manejo clínico dos dois vai ser muito diferente um do outro. Já vou falar sobre isso com você, tá? O Lacan, o Freud, por exemplo, um psicanalista que nós chamamos freudiano ortodoxo, para você ter ideia, ele não vai ter contato direto com o paciente. O paciente, em certo momento, vai se deitar em um divã e o analista freudiano ele vai ficar de costas para o paciente, fora do campo de visão do paciente. Os dois não vão se ver necessariamente, diretamente, porque um vai estar deitado no divã e o outro vai estar sentado numa posição oposta a ele, fora do campo de visão dele, e para que isso facilite, segundo a técnica, o exercício da associação livre, que é o paciente falar de maneira livre e sem censura tudo aquilo que está na mente dele. Então, isso é típico de um analista freudiano ortodoxo, né? Um freudiano ortodoxo também, ele se preocupa muito em manter a neutralidade, a questão da neutralidade clínica, no sentido de ele se colocar como um objeto, como se ele fosse um espelho que simplesmente vai refletir aquilo que o paciente está trazendo ali na análise. Ele evita por completo fazer intervenções do ponto de vista de dar opiniões, de dizer, eu acho que você deve fazer isso. Então ele não vai falar, não vai exprimir opiniões.
claro, existe um trabalho analítico que ele sim vai fazer. Você não deve pensar que um psicanalista, seja ele seguidor, um freudiano ortodoxo, lacaniano, unicotiano, qualquer outro, que ele vai ficar em absoluto silêncio o tempo todo. Isso não é real. Tá? Mas alguns psicanalistas, eles vão ficar em muito mais silêncio do que outros. Por exemplo, um analista lacaniano, ele geralmente respeita muito esse silêncio. E se você, como paciente, você decidir não, né? Se você não vem nada na sua cabeça na hora da sessão e você ficar em silêncio, é possível que o analista lacaniano, ele vai falar o que o Nasio, que é um analista lacaniano muito famoso, né, o José Nasio, ele vai sustentar esse silêncio. Ele vai escutar esse silêncio. Então você vai ficar em silêncio e o analista vai ficar em silêncio também. E isso realmente leva você, em algum momento, a fazer, você como paciente, né, a fazer alguma coisa, a dizer alguma coisa em algum momento. E esse incômodo, digamos assim, desse silêncio, ele é absolutamente intencional. É a característica do manejo clínico que muitos lacanianos têm. Outra coisa famosa que os lacanianos fazem é o famoso corte lacaniano. Então, um lacaniano, ele não vê a sessão de análise com um tempo cronológico. Assim, por exemplo, 50 minutos, né, 40 minutos, 1 hora. O lacaniano, ele não vê dessa forma. Ele entende que no momento em que você falou algo que expôs parte do seu inconsciente ali, algo muito relevante, ele pode fazer um corte na sessão. E esse corte pode acontecer em qualquer momento da sessão. Então, por exemplo, pode ser que você fique com um analista lacaniano 1 hora e meia conversando, mas pode ser que você fique com um analista lacaniano em alguma sessão conversando por 15 minutos, por 20 minutos, por 10 minutos. Aí você fala, mas eu paguei a sessão para ter aqui 10 minutos. E ele vai responder para você que você não pagou pelo tempo, você pagou pelo trabalho analítico. Né? E a ideia é que você saia da sessão, quando você está com o analista lacaniano, que você saia da sessão com aquele pensamento fresco na sua cabeça e que esse pensamento que veio do teu inconsciente, você possa trabalhar ele entre sessões e que na próxima sessão você possa desenvolver mais alguma coisa sobre aquilo, se você quiser. Esse é um dos objetivos, né, de um lacaniano, um psicanalista lacaniano. E claro, como Lacan era praticamente o psicanalista filósofo, né, ele usava uma linguagem toda rebuscada na obra dele, é muito comum que um psicanalista lacaniano use expressões que poucas pessoas conseguem entender. E ele vai de um ponto a outro, e às vezes você escuta 10 minutos de conversa e não consegue entender nem 3 minutos do que ele disse, porque eles gostam muito de usar o vocabulário que o Lacan utilizava, né? Eles têm o Lacan em mais alta estima e procuram muitas vezes, até do meu ponto de vista, até fazer cosplay do Lacan, né? Querem imitar o Lacan até no jeito de falar. Então são estilos muito diferentes de tratar o manejo clínico, principalmente. Eu poderia falar da teoria, mas eu vou me concentrar nesse vídeo no manejo clínico. Já o Winnicott, por exemplo, Donald Winnicott, um analista unicotiano, o Winnicott tem também vários livros publicados, né? Publicou livros póstumos, inclusive, né, com a ajuda da filha dele, vários materiais póstumos foram publicados. Então tem muito livro, tem muito conteúdo do Winnicott para você ler. E a clínica, o manejo clínico winnicottiano, ele é muito diferente. O Winnicott, ele vai se preocupar com a criação de um ambiente facilitador dentro do setting analítico. O Winnicott, ele vai se preocupar em que você se sinta confortável, que você esteja bem, que você esteja tranquila, tranquilo. Ele vai pensar em criar um ambiente agradável para você dentro da sessão. Isso vai ser muito importante para um winnicottiano, né? Diferente de um lacaniano, que talvez existem lacanianos que até pensam em fazer com que o ambiente em que acontece a sessão seja um ambiente em que você se sinta certa pressão até, para você falar coisas que te incomodam. E o winnicottiano, ele vai no caminho completamente oposto a isso, tá? E existe ainda numa linha que é evolucionária, que evolui de Winnicott e também do Ferencz, que é um pouquinho antes, que é a psicanálise relacional, que o principal autor da psicanálise relacional é o Stephen Mitchell. O Stephen Mitchell, principalmente nos anos 80, ele começou a escrever sobre esse tipo de manejo clínico dentro da psicanálise. Dessa forma, nesse manejo clínico, o psicanalista, ele, além de se preocupar com o bem-estar, com
que o paciente se sinta bem-vindo dentro da sessão, ele também vai fazer mais intervenções. Ele não vai ser aquele psicanalista que fica 99% do tempo calado. Ele vai falar algumas coisas. Inclusive, talvez ele compartilhe com você alguma coisa que ele esteja sentindo sobre o que você está falando. O psicanalista relacional, talvez ele diga para você assim, você conte para ele que o teu tempo preferido é o inverno, eu amo o inverno é a minha época do ano preferida. E pode ser que o teu analista, se ele for relacional, ele vai compartilhar com você algo do tipo, olha, você acredita que para mim também, eu amo o inverno é a minha época do ano preferida, gosto muito do inverno, é muito divertido, não é? Você não acha que o inverno é divertido? Então ele vai fazer pequenos comentários de ordem pessoal, com o objetivo de construir uma conexão com você. Ele tem esse interesse em se conectar com você, porque ele acredita que isso vai facilitar com que você possa criar um vínculo terapêutico muito forte, a ponto de facilitar o teu trabalho de associação livre. Que você fale com muito mais facilidade, com muito mais liberdade, com muito mais confiança com ele. Eu estou dando exemplos aqui, você perguntou do Lacan ou Ana Freud como exemplo, né? A Ana Freud, ela era bem freudiana mesmo, né? A teoria dela, ela vai falar um pouco de crianças, ela vai falar dos mecanismos de defesa, né? Mas hoje em dia existem analistas que eles fazem uma mistura na prática clínica deles, eles fazem uma mistura entre os autores que eles estudaram. Eles colocam um pouquinho de Lacan, um pouquinho de Winnicott, um pouquinho do Freud. Isso é muito comum. Isso é uma opinião minha, eu não vejo tanto problema nisso, tá? Mas eu não vejo assim como sendo algo essencial que você estude todos os autores para você se autorizar psicanalista. O psicanalista ele precisa ter um tripé forte, o tripé da teoria, o tripé da supervisão, o tripé da análise pessoal. E isso pode acontecer, por exemplo, com um analista que teve contato somente com a obra do Freud. A obra do Freud, ela contempla tudo que é básico em psicanálise. Tudo que você basicamente precisa saber em psicanálise. A associação livre, o manejo clínico em si, você vai ter ali com o Freud, né? Vários conceitos que o Freud desenvolveu, você vai ter. Né? Então você consegue ter uma clínica freudiana clássica. Claro que talvez vai te faltar alguns conceitos modernos, que foram modernizados por autores pós-freudianos. Tá? Mas de ser possível, é possível sim. Eu sou obrigado a estudar Lacan para ser psicanalista? Eu discordo totalmente. Tá? Lacan, ele é o queridinho dos psicanalistas, né? Muitos psicanalistas veem Lacan como sendo o suprassumo da psicanálise, né? Depois do Freud, o Lacan seria o suprassumo da psicanálise. Em opinião minha, e eu até peço perdão para os meus colegas lacanianos, mas eu não tenho essa opinião sobre Lacan. Eu não vejo Lacan dessa forma, não, como suprassumo. Não vejo isso. Isso, lógico, tem tudo a ver com a minha forma de manejo clínico, né? Eu sou um psicanalista muito mais relacional, sigo muito mais uma linha mais winnicottiana do que uma linha lacaniana, por exemplo. Né? Então, tem várias coisas dentro da teoria do Lacan que eu não vou utilizar, que eu não uso, e não sinto nenhuma necessidade disso. E você também não precisa do Lacan se você não quiser. Tá? Agora, no teu percurso como psicanalista, você vai, em algum momento, tocar muitos outros autores. Você vai dar uma lida na obra do Winnicott, em algum momento. Você vai dar uma lida no Lacan. Você vai dar uma lida em François Dolto. Você vai dar uma lida em vários outros autores. Isso é absolutamente normal. Quanto mais o tempo passa e o teu percurso em psicanálise continua, você vai tocar, eu vou usar essa expressão, você vai tocar vários outros autores dentro da psicanálise e isso vai contribuir, com certeza, para a tua clínica, para o teu aprendizado. Tá? Agora, você pode seguir, sim, uma linha de estudo, 2 linhas de estudo, lembrando que em alguns casos existem, por exemplo, um lacaniano e um winnicottiano, eles vão ter choques ali de manejo clínico. Tá? Eles vão chocar, vai ter coisas que um vai para um lado e o outro vai para o outro. Tá? Então, como que você vai harmonizar as duas coisas? Né? Algumas pessoas conseguem, eu particularmente não faço isso, eu não consigo fazer esse tipo de união, não. Tá? Eu até estudo por cultura, mas não como prática clínica. Eu não vejo essa necessidade. Eu acho que você, como psicanalista, estudar Freud é essencial para quem quer ser psicanalista. Não tem como escapar do Freud. Freud é arroz com feijão. Agora,
outros autores, aí você escolhe qual autor que você gostaria, que você sente afinidade e que você queira trabalhar. E aí você escolheu esse autor, se especialize nele, conheça a obra dele. Se você gostar dessa clínica, pratique, pratique e pratique. E se você algum dia quiser conhecer outras clínicas, vá adiante. O percurso psicanalítico, lembra que ele é permanente. Enquanto você se manter psicanalista, você precisa se manter estudando psicanálise. E vai chegar um momento que você já vai ter estudado tudo sobre aquele autor. E aí você vai poder estudar vários, dezenas e dezenas e dezenas de autores psicanalistas que existem para você conhecer, tá bom? Então, espero ter respondido a tua pergunta. Freud é básico, tá? Do meu ponto de vista, um analista que estudou somente Freud, no século XXI que nós estamos, ele pode estar um pouco limitado. Então, eu sugiro que você, como analista, que você se preocupe em estudar sim Freud, mas que você estude alguém mais. Estude Freud e alguém mais, tá? E se você se sentir segura ou seguro para você se autorizar como psicanalista e começar a trabalhar, maravilha. E com o tempo você vai conhecer muita gente boa e você talvez se apaixone pela clínica de muita gente boa que você vai encontrar pelo seu caminho, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que eu tenha respondido a essa pergunta. Agora uma coisa que eu quero que você faça é tocar nessa bolinha aqui que está aparecendo para você se inscrever no canal. Essa bolinha você se inscreve no canal e aqui em cima você vê um vídeo bem interessante aqui do canal. Você vê o vídeo, ou então você clica na bolinha para você se inscrever, tá bom? Eu espero você no próximo vídeo e não perca o próximo vídeo. Estou esperando você, hein? Tchau, tchau.